Chegou o momento de você tirar suas dúvidas sobre saúde. É o quadro Saúde Agora, oferecimento do Hospital Fornecedor de Cana, aqui de Piracicaba. Doutor Irineu já está presente. Doutor Irineu, mais uma vez, muito obrigado por participar do nosso programa, viu? Eu que agradeço mais uma vez o convite, estarmos aqui tirando dúvidas e conversando um pouquinho sobre esse tema tão atual. Gastroenterologista, doutor Irineu, a gente conversa bastante aqui, são as principais dúvidas, né, sobre a questão da operação, da cirurgia bariátrica. Acho que a população de Piracicaba sempre liga e participa, então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso e também assuntos pertinentes que a população vai ligar e vai questionar. Na verdade, esse ano aqui, doutor, tem novidades assim na questão. Eu sei que o senhor participa muito de reuniões fora daqui do estado de São Paulo, até fora do país. O que tem evoluído na questão da cirurgia bariátrica? As principais discussões hoje se encontram na cirurgia metabólica, que seria uma nova definição da cirurgia bariátrica. Há uma confusão em que muitos pensam que cirurgia metabólica seria para pacientes com IMC baixo. Lembrando, IMC é aquele cálculo sobre a quantidade de excesso de peso, sobre a quantidade do peso, relação do peso com a altura do paciente. Mas o conceito mais moderno, discutido amplamente no Brasil, que é um dos expoentes da cirurgia bariátrica do mundo e também em diversas partes do mundo, é que a cirurgia hoje bariátrica, ela tem um efeito muito forte sobre o metabolismo da glicose, dos lípides e levando a um impacto muito grande na saúde. Isso realmente leva à discussão de qual é o melhor momento para se realizar a cirurgia bariátrica. Então, se discute a indicação ou as indicações, se discutem as melhores técnicas e é isso que está em pauta nos congressos de ponta, do mundo todo. São várias as técnicas, doutor? São várias as técnicas. Nós podemos resumir que a técnica mais realizada no mundo, que é a mais realizada no Brasil e também aqui no serviço do Hospital dos Fornecedores de Cana de Piracicaba, é a derivação gástrica em Y de Roux. São diversos nomes diferentes para a mesma cirurgia, né? Ou gastroplastia, ou redução do estômago, o bypass gástrico, são nomes diferentes para a mesma técnica, onde há uma redução funcional do tamanho do estômago, né? Sem retirar nenhuma parte do estômago, com uma emenda intestinal também sem retirar nenhuma parte do intestino. Essa é a técnica que 50% dos pacientes, 50% dos cirurgiões do mundo utilizam. Há outras técnicas, existem outras técnicas que estão sendo realizadas também no Brasil. Obviamente, só podem ser realizadas as técnicas dentro das normas do Conselho Federal de Medicina. Mas essa é a principal cirurgia. O Hospital Fornecedores de Cana, a gente sabe que ele é um hospital de ponta, né, equivalente aos principais hospitais no mundo, né, não só pela estrutura física, que a gente sabe que amplia, né, dia a dia está sendo ampliada com novos equipamentos, mas a questão dos profissionais, né, doutor Irineu, a qualificação desses profissionais. Hoje, quantos profissionais com o senhor trabalha lá no hospital, ligado diretamente à cirurgia bariátrica? Hoje, no Hospital dos Fornecedores de Cana, conta com 3 equipes que realizam a cirurgia bariátrica, né, cada um com a sua própria equipe, com o seu consultório, com os seus convênios, com o seu atendimento. Mas são 3 equipes. E o hospital tem essa desenvoltura porque foi pioneiro, né? Em 1998 nós realizamos a primeira cirurgia e isso acabou atraindo as atenções e todo o investimento, né, do hospital e da região para o desenvolvimento. Foi um dos pioneiros, isso pensando até em Brasil, não só na localidade, né, que é o interior de São Paulo, mas também em Brasil, né, doutor? Sim, quando a cirurgia foi realizada aqui pela primeira vez, ela só havia sido realizada em algumas capitais, em São Paulo, no Rio e em Curitiba, só.
A primeira cidade, não uma capital, foi Piracicaba. Foi a quarta cidade do país. A quarta cidade do país. Você pode participar ao vivo com a gente, 2534-1234. Pode fazer sua pergunta, doutor Irineu. Estamos ao vivo, 18 horas e 37 minutos. Você faz a pergunta, ela é respondida ao vivo aqui com a gente. E tem várias perguntas, inclusive, que já chegaram por e-mail, quando a gente comunicou a participação hoje do senhor falando sobre este tema. O Roberto, lá do SECAP, ele gostaria de saber o que é dumping e se todo operado tem isso que fez redução de estômago. O senhor pode explicar para a gente, primeiramente, o que seria o dumping? É assim mesmo que pronuncia? Sim, está correto. Dumping. Dumping é um conjunto de sintomas e que o paciente vem apresentar quando consome um tipo de alimento mais calórico, mais denso em gorduras, e ele tem uma consistência que passa fácil através do estômago reduzido. Isso ele, portanto, passa rapidamente ao intestino e ele passa a ter alguns sintomas como náuseas ou alguns sintomas muito parecidos com uma hipoglicemia que, de fato, em alguns pacientes ela ocorre. Não são todos os pacientes que têm dumping, não são todos os pacientes que apresentam na mesma fase o dumping, não é restrito a pacientes com anel ou sem anel. Ele é mais frequente em alguns pacientes e pode desaparecer com o tempo. Alguns profissionais e até alguns pacientes encaram o dumping de maneira até positiva, porque ele faz com que o paciente inibe o consumo de doces e de calóricos. Agora, vale a pena lembrar, né, doutor, quer dizer, que a operação, hoje ela é procurada por uma questão de saúde, acho que é o principal foco, né, como o senhor explicou agora há pouco, mas é uma questão estética também. Como é que isso é tratado pelo profissional da área, né? Quer dizer, a questão estética também, ela é levada em consideração ou não? Só levada em consideração é uma questão mesmo de saúde. Como é que isso é encarado, doutor? O paciente, ele é um só, ele tem o aspecto da saúde, ele tem as suas necessidades também emocionais e eu acho que, por que não, levar em consideração o aspecto estético. O que é errado é considerar como prioritária a indicação estética, ou seja, um paciente que não tem uma indicação em virtude das normas legais, ele não tem o peso, não tem o IMC suficiente e por uma questão de estética ser submetido a um procedimento que não é isento de riscos. Aí tudo isso deve ser balizado, isso já é normatizado pelo Conselho Federal de Medicina e não se pode falar em cirurgia estética para cirurgia bariátrica. Correto. Mas negar que a cirurgia leva a ganhos estéticos e alguns pacientes consideram isso como relevante, eu não vejo o porquê não. Perfeito. Estamos ao vivo aqui com o doutor Irineu, estamos conversando sobre cirurgia bariátrica e você pode participar com a gente. 2534-1234, você liga e participa ao vivo. E tem pergunta pela internet, né, Mônica? A pergunta agora é da Carla, lá do Algodual. Ela diz, a mulher que passa por uma cirurgia de estômago, de redução de estômago, doutor, pode engravidar? Ela deve ter algum cuidado extra nesse período? Há essa possibilidade? Sim, a obesidade, ela é, em muitos casos, uma situação que leva à infertilidade ou à dificuldade de engravidar. O fato de emagrecer, e a cirurgia obviamente leva a um emagrecimento muito acentuado, facilita, favorece a paciente ficar gestante. A ter uma gestação. A cirurgia não impede isso. Nós recomendamos que ela espere 12 meses para a primeira gestação. Correto. Mas com uma certa frequência acontece pacientes com poucos meses já ficarem grávidas. Isso não causa nenhum problema? Não causa nenhum problema. Não causa problema para o nenê, não causa nenhum problema para a mãe. Nós orientamos porque a cirurgia bariátrica é um projeto de vida. Então ela deve esperar ter todo esse emagrecimento, ter essa situação de estabilidade para poder ficar grávida. Mas até orientamos que tome muito cuidado, porque
já nos primeiros meses, aumenta muito a chance de engravidar após a cirurgia bariátrica. Agora, doutor, vou fazer uma pergunta assim. A gente sabe que a mulher é muito mais determinada, né, em relação à questão de comida, né? O homem já, né, dependendo da situação, ele está ali no churrasco, né, ele vai comer, né, ele não é tão regrado, vamos dizer assim. É uma característica ruim dos homens, né, ele vai com a situação. Agora, quem mais preserva essa questão do pós-operatório, com cuidados realmente, porque eu sei que isso é importante. A mulher tem mais cuidado mesmo na questão do pós-operatório, doutor, do que o homem? A mulher tem mais cuidados com a saúde em geral, né? Ela procura mais o médico, ela faz mais exames, ela toma mais certinho as medicações. Mas veja só, os homens emagrecem mais. Isso é uma questão fisiológica. O homem tem outro metabolismo, tem um metabolismo mais rápido, tem uma maior musculatura, gasta mais energia. Então, o homem, às vezes, não faz tão certo e emagrece mais. Não se pode comparar o emagrecimento do homem e da mulher. Da mulher. Uhum. Correto. Mais uma pergunta da Maria, lá do Taquaral. Ela quer saber, doutor, quais as chances de ganho de peso posterior à operação? Que isso também pode acontecer. Isso acontece com uma certa frequência. Para não fugir da pergunta, que muitas vezes me falam, olha, ele não quer falar desse tema. Eu falo, 10% dos pacientes não têm um bom resultado com essa cirurgia bariátrica. Voltam a recuperar o peso de maneira significativa a ponto de comprometer os resultados. 1 a cada 10 pacientes não tem um bom resultado com qualquer que seja a técnica de cirurgia bariátrica. Doutor, uma pergunta, isso por conta do metabolismo da pessoa ou não? Porque não fez o exercício ou não está tendo um acompanhamento nutricional, uma orientação correta? Essa é uma questão que eu volto até à primeira pergunta nossa hoje, sobre o que mais se estuda, que é sobre a questão metabólica. Isso vem nos ajudando muito no entendimento, por que ele emagrece, por que o peso fica estável, por que a cirurgia não funciona em um grupo de pacientes. Nós notamos, na prática, é o que nós vamos falar, que pacientes que jogam toda a responsabilidade do emagrecimento na cirurgia, a cirurgia que me faça emagrecer, eu vou comer o que eu quiser, fazer o que eu quiser. Não tem um bom resultado. O paciente que se cuida, é regrado para se alimentar e para não levar uma vida sedentária, ele tem um bom resultado. Mas, de fato, se falarmos em ciência, em tecnologia de ponta, tem muita coisa diferente. Tem genética, é possível que existam pacientes que não sejam responsivos à cirurgia. E o futuro talvez passe por testes genéticos até para se identificar medicamentos, ou eventualmente procedimentos ou cirurgias, e que nós possamos dizer, não vale a pena usar essa técnica para esse paciente porque ele não vai responder, não pode passar por uma cirurgia de risco, sendo que a chance dele emagrecer é menor, né? Hoje nós consideramos fatores psicológicos, fatores ambientais e esses cuidados conforme eu expliquei. Mas, de fato, no meu íntimo, eu sei que eu não posso jogar e não jogo a responsabilidade toda no paciente. Você fez tudo errado e você voltou a engordar, né? Infelizmente, é uma constatação. 1 a cada 10 não emagrece bem e volta a engordar. Pequenas variações. Fiz a cirurgia, engordei 5 quilos. Tá, quanto você emagreceu? 70. Né? Então, engordou. Ela até comenta com os outros, engordei 5 quilos, mas ela emagreceu 70. A cirurgia teve um bom resultado. Correto. Então, isso não pode ser considerado um mau resultado. Quero dizer, emagreceu 70, voltou a ganhar 50. Isso não é um bom resultado. Tá? Então, esses pacientes possivelmente tenham uma doença ainda fora do nosso conhecimento, que é o que está sendo estudado. Relacionado à genética, relacionado a outros fatores hormonais. Doutor, a Marta, da Vila Resende, ela diz aqui que ela tem 64 anos e é obesa. Na idade dela, ela quer saber se ela pode fazer a operação, se tem algum risco ou não. Como é que funciona? Pode. Hoje, nem mesmo pelo sistema público de saúde, não há limite de idade. Não há limite de idade? Mas antes era um problema de política pública, né? Política de saúde coletiva. Então, era 60 anos, passou a 65 anos. Hoje não existe mais o limite. A condição, ela é uma condição médica, é uma condição que deve ser avaliada do paciente estar em condições
de saúde e segurança para um procedimento de grande porte, mas a idade não quer dizer nada. Agora, essa questão de ter acompanhamento, isso é muito importante, porque o Sistema Único de Saúde Sistema Único de Saúde, o SUS, que faz essa operação, é no Hospital Fornecedores de Cana, correto, doutor? Com a equipe do Hospital Fornecedores de Cana. Agora, a equipe ela não é só na questão da cirurgia, contendo aí o profissional da área bariátrica, mas conta com psicólogos, né, com nutricionista. Isso também é muito importante. Quem está em casa fala, vou operar, mas tem o pós que é acompanhado com todos esses profissionais também, né, doutor? Sim, mais do que importante, é essencial e é legal. A lei exige isso, dentro e fora da saúde pública, dentro e fora do SUS. Um paciente particular, um paciente de convênio, deve ser orientado, avaliado antes da cirurgia. Durante a cirurgia deve ser acompanhado já pela equipe. Após a cirurgia, o segmento dentro dos protocolos, com a equipe multidisciplinar, com os profissionais que você acabou de citar. O SUS leva em consideração isso, o SUS dispõe gratuitamente do atendimento antes e depois da cirurgia bariátrica, o que torna uma das ilhas de excelência que funcionam de fato dentro da saúde pública hoje, que nós podemos citar. Existem alguns exemplos, a cirurgia bariátrica é um deles. Qual o caminho, doutor, de um paciente hoje, uma pessoa obesa, né, que se sente mal, enfim, tem acompanhamento? Tentou vários tratamentos? Qual que é o caminho para chegar até a cirurgia bariátrica? Que essa pessoa, vamos tratar primeiro do SUS, Sistema Único de Saúde. Como é que a pessoa tem que se comportar para chegar até o momento aí da possível operação bariátrica? A Direção Regional de Saúde ou as direções regionais têm se esforçado na regionalização do atendimento. Então, o paciente ele deve procurar uma unidade do posto de saúde, uma unidade básica de saúde e atenção primária, onde ele vai ser diagnosticado com obesidade, com indicação cirúrgica. A partir desse momento, ele é encaminhado pelo profissional médico, pelo assistente social. Infelizmente, em algumas cidades não tem nenhum nem outro. O paciente com encaminhamento, ele pode procurar nosso serviço. Nós vamos colocá-lo Existe uma fila para aguardar esse atendimento, mas ele será atendido, será preparado para fazer a cirurgia bariátrica. Hoje, o Sistema Único de Saúde, como o senhor falou, tem uma fila, né? Qual que é o tempo médio, doutor Irineu, para correr, de fato, a operação no Sistema Único de Saúde? Se um paciente estiver hoje num posto de saúde e ele seguir esse caminho, ele vai levar de 3 a 4 anos para fazer a cirurgia aqui em Piracicaba, e eu asseguro que é uma das filas mais rápidas do Brasil. Porque hoje Piracicaba voltou a ocupar o posto de segundo lugar em cirurgias bariátricas do Brasil, em número de cirurgias, mesmo sem ter aumentado. Isso é porque diminuiu, quem ocupava o segundo lugar diminuiu, e Piracicaba também diminuiu, mas diminuiu menos. Então Piracicaba hoje é o segundo lugar e tem essa fila de 4 anos. Agora, a fila de 4 anos, são muitos obesos, isso já dá um outro panorama para nós, né? Um painel aí dizendo que a população brasileira está aumentando os casos de obesidade, então, doutor? Sim, nós temos apenas uma pesquisa da Vigitel, que é uma pesquisa bastante questionável, onde mostrou a redução ou estabilização no nível, uma porcentagem pequena, mas na última década, a obesidade tem crescido de maneira importante. Hoje nós temos praticamente metade da população do Brasil acima do peso. Nós temos 15%, 16%, até um pouquinho mais, de pacientes obesos. E nós temos, segundo o IBGE, praticamente 1% de obesos mórbidos, mas conversando com profissionais da nossa área, nós temos estimativas que são bem maiores do que isso, bem mais parecidas. Hoje, os Estados Unidos têm 5%, quase 6% de obesos mórbidos. Nós estimamos que o Brasil tenha metade disso, 3% de obesos mórbidos, né? Pessoas bem doentes e que, infelizmente, o único tratamento possível é a cirurgia bariátrica, né? Infelizmente, porque nós gostaríamos que houvesse um medicamento, algo assim, né? Sem a necessidade da cirurgia. Olha, estamos aqui ao vivo com o Dr. Irineu, do Hospital Fornecedores de Cana de Piracicaba. Você está acompanhando o quadro Saúde Agora, que tira suas dúvidas, né, sobre a questão aí ligada à medicina.
Se tem alguma dúvida, você pode participar ao vivo com a gente. Tem pergunta com a Mônica. Tem sim, a pergunta agora vem lá da Joana do Glebas, Califórnia. Ela está querendo saber a respeito de vitaminas. Se depois da cirurgia, doutor, é necessário então fazer a inserção aí, né, no dia a dia de vitaminas. Todo paciente precisa ou não necessariamente e por quanto tempo? Essa não é uma questão unânime, mas a maior parte dos médicos do mundo todo recomenda a ingestão de um comprimido de polivitamínico durante a vida toda. Vitaminas não engordam, obviamente, e também há a questão que muitos médicos recomendam a ingestão de polivitamínico mesmo em pacientes não operados, não submetidos à cirurgia bariátrica. A diminuição da absorção de vitaminas após a cirurgia bariátrica é mínima, é restrita à vitamina B praticamente, mas nos parece saudável e eu compartilho dessa indicação, eu recomendo aos pacientes uma vitamina. O Ministério da Saúde está num projeto que está nas fases finais desse projeto de colocar um polivitamínico voltado à cirurgia bariátrica na rede pública. Muito interessante. O Neto até falou da questão da fila, da demora, né? Se tinha ou não a demora pelo SUS, porque muitas pessoas são obesas, muitos ainda nem vão atrás porque acham que vai demorar muito, nem sabe qual é o caminho para seguir. E muitas pessoas também não vão atrás de informações sobre a cirurgia bariátrica porque tem medo da cirurgia em si, principalmente do pós-operatório, que muitas pessoas, né, dizem que é muito difícil. Eu gostaria que o senhor, né, o profissional dessa área, explicasse para a gente como que é o pós-operatório. Bom, com relação aos riscos, eu asseguro que a cirurgia tem risco porque todo procedimento cirúrgico, toda cirurgia tem riscos, até mesmo um parto, uma cesárea. Mas nós estamos comparando riscos de uma cirurgia que hoje ela é muito conhecida, muito realizada. Nós estamos aí chegando a 8.000 cirurgias só aqui em Piracicaba. Só Piracicaba? Só Piracicaba tem 8.000 cirurgias já realizadas. Com um paciente que possui um risco inerente à doença. A obesidade tem riscos para infarto, para derrame, etc. Então, eu asseguro que o risco da cirurgia, na maior parte dos pacientes, é menor que o risco de permanecer obeso. E a cirurgia não teria cabimento de ser realizada se ela conferisse um sofrimento para o paciente. A cirurgia, ela vem para um tratamento, para aliviar. E a principal ideia, o principal temor é que a redução do estômago cause uma sensação de fome e não consiga se alimentar porque o estômago é pequeno. E isso não é verdade, né? Também voltando ao nosso início, né? A cirurgia ela é muito mais metabólica do que mecânica, de reduzir o estômago. O paciente não emagrece simplesmente porque o estômago é pequeno e não consegue se alimentar. Ele emagrece por questões metabólicas, hormonais, que eu precisaria aqui de uns 3 programas e eu estou à disposição para esclarecer esse metabolismo novo após a cirurgia bariátrica. A gente que vai sempre na rua fazer reportagem, a gente encontra pessoas justamente que estão sofrendo com a obesidade e muitas vezes não sabe qual o caminho, né, seguir para chegar até a cirurgia bariátrica e muitos têm medo justamente de tudo que se diz no pós-cirúrgico. Principalmente os homens. Principalmente os homens. Por isso é importante esse esclarecimento. Perfeito. Doutor Irineu, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação. Muito obrigado, viu? Obrigado. Esclarecedor, né? Uma aula, obrigado, né, doutor? É uma aula aí que a gente tem para esclarecer, para tirar as dúvidas de quem está em casa. Muito obrigado pela sua participação, viu?